Sabe o que mais me revolta? Não é a doença, é o silêncio frio e calculado daqueles que sabem, mas não falam, aqueles que descobriram uma saída, uma cura, e decidiram trancá-la numa gaveta escura, longe dos olhos do mundo, não porque não funcionava, mas porque funcionava demais, e isso não gera lucro. Hoje você vai ouvir algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Talvez, só talvez, a cura que tantos procuram já tenha sido encontrada. Mas foi silenciada, por poder, por dinheiro, e por um sistema que não lucra com pessoas saudáveis. Prepare-se para enxergar o que ninguém quer que você veja. Nos anos 60, um cientista isolado, em um laboratório modesto, descobre uma substância natural que parece ter efeitos devastadores sobre células tumorais. Ele não era um guru alternativo, era um pesquisador com diplomas, testes e dados. O composto era barato, fácil de produzir, sem patente e promissor demais. Ele levou sua descoberta às autoridades, esperançoso de ter achado algo que poderia mudar o mundo, mas o que recebeu foi silêncio, negação e, depois, perseguição. Essa história poderia ser única, mas não é. Há dezenas, talvez centenas, de estudos engavetados, terapias alternativas que desaparecem misteriosamente dos jornais, substâncias que somem das farmácias, cientistas desacreditados do dia para a noite. Você nunca se perguntou por que alguns tratamentos simplesmente somem da mídia como se nunca tivessem existido? Imagine a cena. Um pesquisador emocionado apresenta uma possível cura para o câncer, baseada em extratos naturais. Em vez de ser aplaudido, é desacreditado, seu laboratório perde financiamento, seus artigos são recusados pelas revistas científicas, a mídia o trata como um lunático, e o remédio desaparece, não por falta de eficácia, mas por excesso de ameaça. Ameaça ao sistema lucrativo que gira em torno da dor humana. Quer saber o que acontece com uma cura que não pode ser patenteada? Ela não serve, ela não interessa, porque não pode ser transformada em um comprimido caro, vendido por $1000 a caixa. Porque não gera clientes fiéis, porque não dá retorno trimestral para investidores. Então, ela é deixada para morrer, como tantos pacientes que jamais saberão que existia outra opção. E se eu te dissesse que até mesmo dentro das grandes universidades, muitos pesquisadores vivem com medo? Medo de investigar demais, medo de publicar o que realmente encontraram, porque sabem que, ao cruzar a linha invisível do interesse comercial, suas carreiras podem ser destruídas, seus nomes manchados, seus projetos interrompidos sem aviso. A pergunta que ninguém ousa fazer ecoa como um grito no escuro: será que estamos doentes por escolha de alguém? O mais cruel de tudo é perceber que não estamos apenas lutando contra vírus, células ou desequilíbrios químicos. Estamos lutando contra uma indústria que lucra com a nossa dor, que transforma o desespero em negócio, que mede a vida em gráficos de desempenho financeiro, e que escolhe, sim, quem vive e quem morre, porque, no fim, não é sobre saúde, é sobre controle. Há registros de tratamentos alternativos que chegaram a reduzir tumores em poucos meses. Mas como competir com empresas bilionárias que moldam leis, regulam agências, compram silêncio? Como lutar contra um inimigo invisível que veste jaleco branco e fala em nome da ciência, enquanto esconde segredos nas entrelinhas dos contratos? O público nunca saberá o que foi destruído antes mesmo de ser testado, quantas mães poderiam ter sido salvas, quantos filhos poderiam ter tido outra chance, porque, para eles, cura não é solução, cura é prejuízo. Se você sentiu essa dor, se algo dentro de você se remexe com essa verdade amarga, se você já perdeu alguém e ficou com a sensação de que algo não bate, então fale, comente, grite, exponha. Porque o que mais assusta esses gigantes não é uma nova droga milagrosa, é uma população que acordou, que começou a fazer perguntas, que deixou de acreditar em cada receita com olhos fechados. E você, vai continuar engolindo comprimidos, ou vai começar a buscar respostas? Eles nos ensinaram que a doença é uma tragédia, um acidente biológico, um destino cruel que cai sobre os ombros dos mais fracos. Mas e se não for bem assim? E se a doença for, na verdade, um produto? Um modelo de negócio perfeitamente calculado, cultivado e vendido, como se fosse uma commodity invisível, mas lucrativa? Olhe ao redor. Nunca se falou tanto em saúde, nunca se tomaram tantos comprimidos, tantas injeções, tantos suplementos. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão doentes. Há algo profundamente errado nisso tudo, algo que ninguém ousa explicar. Porque a verdade é simples demais, e ao mesmo tempo, perigosa demais. A indústria não vive da cura, vive da repetição do tratamento. Você já percebeu como surgem novas doenças a cada década?
Como condições antes consideradas normais, como tristeza ou agitação, agora têm nomes clínicos, códigos, remédios. É sutil, um cansaço vira fadiga crônica, um dia ruim, transtorno depressivo. A perda da concentração, déficit de atenção, isso não é medicina, é marketing. Num consultório iluminado artificialmente, um médico folheia um manual grosso, como um catálogo, ele não olha para o paciente. Ele busca o rótulo perfeito, a prescrição, e, ao entregar a receita, ele entrega também um passaporte para um mundo de dependência. A partir dali, aquele corpo deixa de ser humano, se torna um cliente. Não é coincidência, é estratégia. A medicalização da vida é o ouro moderno. Quando se transforma uma emoção em sintoma, se cria uma nova linha de lucro. Quando se convence uma mãe de que seu filho não é normal sem um comprimido, se constrói um consumidor desde a infância. E tudo isso é sustentado por uma propaganda sutil, disfarçada de preocupação, empatia ou ciência. Jornais, programas matinais, influenciadores, todos falando dos mesmos produtos, das mesmas campanhas, dos mesmos sinais de alerta. Mas ninguém fala dos efeitos colaterais que destroem rins, do vício lento, da desconexão emocional que esses fármacos geram. Ninguém mostra as pessoas que começam tomando um remédio para dormir e terminam presas a um coquetel de químicos que consomem a alma. O mais perverso é que, quanto mais doente você se torna, mais o sistema te aplaude em silêncio, você se torna parte da engrenagem, um número em um gráfico, um código em um sistema, cada nova receita é uma vitória, não sua, deles. Em alguns países, médicos recebem bônus por bater metas de prescrição. Sim, metas, como vendedores. Quanto mais ansiolíticos, antidepressivos, reguladores de humor, mais recompensas. Isso é medicina? Ou isso é comércio de dor? A cena se repete em milhões de lares. A pílula é engolida com um gole de água e uma dose de esperança. E o alívio vem, por um tempo, mas logo volta. Porque não foi feito para resolver, foi feito para manter, para estabilizar o cliente, nunca curá-lo. E quando um paciente começa a questionar, a buscar alternativas, o sistema se fecha. Ele vira rebelde, negacionista, perigoso, porque duvidar da farmacologia moderna é quase um crime de blasfêmia, mas o que eles realmente temem é a perda do controle. Imagine um mundo onde as pessoas redescobrem que podem se curar com alimentos, com sono, com movimento, com espiritualidade, com consciência. Isso seria o colapso, porque nesse mundo, o medo não é mais a moeda de troca, e sem medo, ninguém compra. No fim das contas, somos ensinados a temer a doença, mas deveríamos temer o modo como ela é vendida para nós. Eles criaram epidemias emocionais, manipularam estatísticas, e moldaram gerações inteiras para que nunca se sintam completas sem uma dose diária de algo. Uma cápsula, um comprimido, uma injeção, um código de barras no fundo da alma. Se você já sentiu que está sendo tratado como uma peça, é porque está, e talvez esteja na hora de sair da esteira, de olhar para dentro, não para o armário de remédios, porque lá dentro, no silêncio que eles temem, ainda mora algo que não pode ser vendido, a cura real. Agora eu te pergunto, até quando você vai aceitar ser cliente, e não paciente? Comente, fale, denuncie, porque enquanto eles escondem os remédios que curam, você ainda tem uma arma que não conseguiram calar, a sua voz. Você já se perguntou por que um simples antibiótico pode custar centavos, mas um tratamento para doenças crônicas custa milhares? É quase como se alguém quisesse que certas doenças nunca fossem curadas, apenas controladas, mantidas, cultivadas como uma plantação lucrativa de sofrimento humano. O paciente se torna cliente, o cliente precisa voltar, e, quanto mais ele sofre, mais ele consome. Bem-vindo ao verdadeiro coração da indústria farmacêutica, um sistema que não se move pela cura, mas pelo lucro da continuidade. Existem tratamentos que duram para sempre, não porque não exista uma saída, mas porque a saída não rende. O lucro está em manter o ciclo girando, uma caixa por mês, uma dose por semana, uma consulta por quinzena, um plano de saúde que cobra o suficiente para manter você dependente, mas nunca o bastante para te libertar. Imagine uma mulher diagnosticada com uma doença autoimune, ela vai ao médico, recebe um protocolo, corticoides, imunossupressores, anti-inflamatórios em escala, tudo isso sem jamais ouvir a pergunta mais simples. Por quê? Porque seu corpo está se atacando. Porque o sistema imunológico enlouqueceu. Essas perguntas não fazem parte do protocolo, porque encontrar a causa não é lucrativo, tratar sintomas é mais seguro, para o bolso deles.
E então começa o ciclo. Um remédio causa um efeito colateral, surge outro sintoma, vem outro diagnóstico, mais uma receita, em pouco tempo, o que era uma doença vira uma cascata química, a pessoa já não sabe mais o que sente, ou o que é efeito do remédio anterior, e tudo isso é chamado de tratamento. A narrativa é perigosa e sutil. Você terá que conviver com isso pro resto da vida. Essa frase, dita com autoridade e frieza, sela destinos, faz pessoas desistirem da busca por alternativas, mata a esperança como um bisturi invisível, e o mais grave, muitas vezes, é mentira. Há estudos silenciados, terapias ignoradas, abordagens integrativas que jamais chegam ao paciente, porque não há interesse em curar o que rende tanto dinheiro em manter. E quem tenta quebrar esse ciclo é esmagado. Médicos que ousam falar sobre nutrição funcional, pesquisadores que mostram dados sobre remissão espontânea, terapeutas que defendem o poder da mente sobre o corpo, todos taxados de charlatões, desmonetizados, descredibilizados, expulsos do sistema, porque o sistema não tolera quem ameaça sua engrenagem, e curar é uma ameaça. Pense nos bilhões investidos em pesquisa, agora pense quantos desses estudos se dedicam a encontrar uma cura definitiva, e quantos se concentram em desenvolver drogas para uso contínuo. A resposta está nos gráficos financeiros das grandes farmacêuticas. Cada vez que alguém se cura, é um cliente a menos. Mas quando alguém melhora, ainda é possível vender mais. O paciente ideal, para eles, é aquele que sofre o suficiente para precisar. Mas não tanto a ponto de morrer, um consumidor crônico, um corpo rentável, uma estatística previsível. Um executivo, em uma conferência internacional, comenta com naturalidade sobre o mercado da dor. Usa números, previsões, gráficos ascendentes, fala de doenças como se fossem ativos. Pacientes como se fossem acionistas, não há alma, não há compaixão, apenas uma certeza. Enquanto houver doença, haverá lucro e, por isso, certas curas precisam continuar invisíveis. Mas e se a cura já existisse? E se ela tivesse sido arquivada, destruída, sufocada sob pilhas de burocracia? O que fariam com um pesquisador que encontra uma solução definitiva para o diabetes tipo 2? Para a esclerose múltipla? Para o Alzheimer? Você acredita mesmo que esse homem seria aplaudido? Ou seria silenciado? Quantos tratamentos naturais foram banidos? Quantos compostos deixaram de ser estudados? Quantas plantas foram extintas antes de sabermos do que eram capazes? No meio de tudo isso, o paciente segue acreditando, segue tomando, segue obedecendo, com fé na indústria, com medo de questionar, porque o medo é um ótimo vendedor. Mas talvez seja a hora de trocar o medo por consciência, talvez seja a hora de parar de perguntar qual remédio devo tomar. E começar a perguntar por que ninguém quer que eu me cure. Se esse pensamento fez algo estremecer dentro de você, deixe sua marca aqui, comente, fale, pergunte, mesmo que sua voz trema, porque o silêncio deles só funciona enquanto a gente cala. Eles dizem que a ciência é neutra, que os dados não mentem, que os estudos são feitos para o bem da humanidade. Mas, e se eu te dissesse que muitos dos estudos que definem o que você pode ou não colocar no seu corpo, são comprados? Sim, comprados, financiados, dirigidos como filmes com roteiro pronto, onde o final já foi decidido antes mesmo da primeira linha de código ser escrita ou da primeira cobaia ser testada. Porque, no mundo das grandes farmacêuticas, ciência virou negócio, e um negócio bilionário precisa de uma coisa acima de todas: controle da narrativa. Sabe aqueles artigos que você vê sendo citados em reportagens, podcasts de saúde, perfis de médicos nas redes sociais? Muitos deles foram encomendados, redigidos por ghostwriters pagos pelas próprias empresas que fabricam os medicamentos, publicados em revistas científicas que também recebem financiamento dessas corporações. Você confia? Porque eles apostam que sim. A indústria descobriu que não precisa esconder a verdade, basta enterrá-la sob uma montanha de estudos positivos, criar um ruído tão alto que ninguém consiga ouvir o alarme. Você pesquisa sobre os riscos de um antidepressivo e encontra 10 textos falando sobre sua eficácia comprovada. Mas quase nenhum menciona os efeitos adversos de longo prazo, os testes inconclusivos, os conflitos de interesse dos autores. É uma guerra de informação, e eles têm todos os canhões. Pense nos escândalos que vieram à tona, estudos fraudados, dados manipulados, experimentos interrompidos porque os resultados estavam indo na direção errada. Remédios aprovados às pressas, outros testados em populações vulneráveis sem consentimento, e quando tudo dá errado, quando mortes acontecem,
Quando famílias são destruídas, o que fazem? Pagam a indenização, e continuam, porque no cálculo frio de uma gigante farmacêutica, até a tragédia é um custo previsto no orçamento. O que mais não sabemos? O que foi omitido dos estudos que aprovaram os remédios que tomamos todos os dias? Quem são os nomes por trás das comissões reguladoras? Quantos deles já trabalharam para os próprios laboratórios que agora deveriam fiscalizar? Você já percebeu que certos medicamentos entram no mercado como promessas milagrosas e, anos depois, somem discretamente, sem alarde, sem desculpas, apenas desaparecem? Porque algum estudo oculto veio à tona, porque os números começaram a vazar, porque as vítimas já não podiam mais ser ignoradas. Mas até esse ponto, quantas vidas foram colocadas em risco? Quantas crianças tomaram? Quantas grávidas confiaram? Quantos idosos acreditaram? Existe um documento interno, vazado anos atrás, onde executivos de uma grande farmacêutica discutem como gerenciar a percepção pública sobre um medicamento com risco comprovado de causar insuficiência cardíaca. A solução proposta? Financiar 3 estudos menores com resultados neutros, distribuí-los à revista. Criar um consenso falso. E funcionou. Porque, quando o debate é técnico, eles vencem. Porque eles têm os dados, os gráficos, os jalecos, e o povo tem medo. Medo de parecer ignorante, medo de questionar a ciência, medo de ser rotulado como conspirador. Mas o verdadeiro conspirador é quem manipula os números por trás da cortina branca da autoridade médica. Você já se perguntou por que tantos médicos repetem o mesmo discurso, com as mesmas palavras, como se estivessem lendo de um script invisível? Porque, muitas vezes, manuais são enviados, protocolos prontos, orientações que não admitem dúvida, e se um médico ousa sair do script, ele é isolado, ridicularizado, silenciado. É assim que se controla a ciência. Não com armas, mas com verbas, não com censura direta, mas com financiamento seletivo. Estudos que reforçam a narrativa são aprovados, divulgados, premiados, os outros morrem em gavetas frias. O que você chamaria de ciência pode ser apenas propaganda com diploma, e, no final, somos nós, você, eu, nossos filhos, que tomamos a dose desse experimento disfarçado de progresso, confiando que alguém lá em cima está cuidando. Mas, e se não estiver? E se a verdade estiver sendo enterrada em nome de um lucro tão grande que tornaria qualquer crime justificável? Eles falam sobre inovação, sobre o futuro da medicina, sobre inteligência artificial, terapias genéticas, remédios personalizados. Mas não dizem uma palavra sobre os experimentos que continuam sendo feitos em silêncio, em corpos que ninguém vai procurar. Exagero? Pense nisso. Quantas vezes na história da ciência a ética foi a última preocupação? Quantos testes clínicos foram realizados em comunidades pobres, em países invisíveis para os grandes jornais, onde a dor não gera manchete? Quantos voluntários foram usados sem saber que estavam sendo sacrificados em nome de uma possível cura? A história está cheia de cicatrizes que ninguém quer revisitar. Homens negros nos Estados Unidos infectados com sífilis e deixados sem tratamento só para observar a evolução da doença. Camponesas esterilizadas sem consentimento em programas secretos de controle populacional. Crianças em orfanatos usadas para testar vacinas experimentais. Se isso parece coisa do passado, você está enganado. Porque hoje, esses experimentos apenas mudaram de roupa, estão mais sofisticados, mais limpos, mais disfarçados sob palavras bonitas como pesquisa translacional, estudo de fase 3, liberação emergencial. Mas o corpo continua sendo usado como cobaia, o corpo do pobre, do desesperado, do ignorado, e quando algo dá errado? Quando há uma reação adversa grave, uma sequela permanente, uma morte precoce. Chamam de evento raro. Jogam um número, estatística, desumanizam, e seguem. Você não vê isso na propaganda do remédio, não ouve na conferência da farmacêutica, mas, nos bastidores, a verdade é brutal. Ser humano virou plataforma de teste, e os testes não param. Porque, para lançar um novo produto, é preciso dados, mas dados custam, demoram, dão trabalho. Então, muitas vezes, o produto é lançado antes mesmo da conclusão dos estudos. A população se torna o laboratório. E qualquer grito de alerta é abafado sob toneladas de marketing. Quantas vezes você viu um novo medicamento aparecer nas prateleiras como uma revolução? E depois, desaparecem, sumiu, silêncio.
Ninguém mais fala, porque os efeitos colaterais começaram a gritar mais alto do que os slogans. Mas o mais perverso é o que vem agora. Eles criam um problema, e depois vendem a solução. Uma droga nova causa ansiedade como efeito adverso? Perfeito, mais uma oportunidade de vender ansiolíticos. Um remédio para a dor gera compulsão alimentar? Ótimo, eis o gancho para um tratamento contra a obesidade. O antidepressivo afeta a libido? Excelente, lançam um estimulante sexual para equilibrar. Você entende agora? O corpo humano se torna uma cadeia de consumo, uma peça puxa a outra, e nós nos tornamos máquinas defeituosas sendo mantidas em funcionamento por drogas que nunca foram feitas para nos libertar, mas para nos manter. Existe uma frase que me arrepia toda vez que escuto: remédio vitalício. Ela deveria ser um alarme, mas foi transformada em rotina. Porque quando uma droga te promete controle por toda a vida, o que ela está realmente dizendo é: você nunca mais será livre. E nesse ciclo, a esperança morre, porque o paciente se cansa, ele começa a achar que essa dor, essa lentidão, essa apatia, é ele, mas não é, é o efeito do que colocaram dentro dele, e o mais cruel? Eles sabem que muitos vão descobrir. Mais tarde demais, quando o fígado falhar, quando o coração parar, quando a mente estiver tão embotada que nem consiga mais questionar. E então vem o veredito final: reação adversa inesperada. Mentira, era esperada sim, apenas tolerada. Tolerada por um sistema que transformou o sofrimento humano em modelo de negócio, onde o lucro vem do corpo alheio, onde o sangue é só mais uma tinta na planilha. E nós aceitamos isso como progresso? Está na hora de parar, de gritar, de falar o que ninguém quer ouvir, de contar o que esconderam. Eles sempre contaram com seu silêncio, sempre confiaram que você estaria ocupado demais, cansado demais, anestesiado demais para perceber o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Mas agora você sabe, agora você viu por trás da cortina branca, por trás dos jalecos, das palavras bonitas, dos gráficos coloridos que escondem a dor. Você viu que a indústria que promete cura também lucra com a doença, que os mesmos que produzem a esperança vendem o desespero em frascos. E quando a verdade ameaça transbordar, eles a enterram sob estudos comprados, vozes pagas e manchetes cuidadosamente editadas. Acredite, nada disso é um acidente. Você não foi o único a se sentir manipulado, não foi o único a desconfiar, mas talvez tenha sido o único que teve coragem de chegar até aqui, e isso te torna perigoso. Porque agora você carrega algo que eles não podem controlar: consciência, e a consciência é o começo da rebelião. Eles querem que você pense que está sozinho, mas você não está. Aqui, neste canal, existe um espaço para os que questionam, para os que enxergam, para os que se recusam a aceitar o que é servido no prato com a etiqueta da ciência. Por isso, se algo dentro de você despertou hoje, se alguma parte adormecida da sua alma gritou ao ouvir essa verdade, inscreva-se, porque este é apenas o começo. A cada vídeo, revelamos mais uma camada dessa trama obscura que eles lutam para manter escondida. E eu quero ouvir você, quero saber a sua história. Você já se sentiu usado como cobaia? Já tomou algo que te prometeram ser a solução, mas que só trouxe mais dor? Comente aqui embaixo. A sua voz pode ser o despertar de alguém. A sua dor pode ser o eco que quebra esse ciclo de mentiras. Não se cale, não desapareça, eles têm o poder. Mas nós temos a verdade, e ela está apenas começando a ser dita.